essa paralisação aí da classe dos professores. E para isso que a gente convidou, né, para falar maiores informações, mais detalhes sobre essa paralisação aí, convidamos aí um dos professores, né, ele que vem representar inclusive a classe aí, e vem falar mais detalhes aí sobre essa paralisação, é o nosso amigo o professor Osmar Choron. Osmar, bom dia, seja bem-vindo pela primeira vez aqui nos microfones da Rádio Cidade, tudo bem? Bom dia. Bom dia, então, para toda a equipe aqui da Rádio Cidade. Isso, né? Pode ser internautas aí, né? Internautas, né? É verdade. Mas eu acho assim que é importante os meios de comunicação darem esse espaço, né, para os professores, digamos assim, essa classe que atua dentro de um segmento tão importante para a nossa sociedade brasileira. Então agradecemos de coração esse espaço que vocês estão dando para nós nesse momento. Ok, eu, Marco Aurélio, em nome de toda a equipe da RCN, da Rádio Cidade, você já viu realmente que nós estamos nos movimentando, aí já somos, né, nos orgulhamos já de ser um grande canal de comunicação aqui das nossas cidades e tentando conquistar o nosso espaço cada vez mais. Mas, Osmar, agora que você já conheceu aqui, né, já fica bem à vontade, você sabe que estamos aqui bem no centro de Porto Leão aí, né? Tenho certeza que nesse momento muitas pessoas ouvindo, né? Gostaria que trouxesse maiores informações aí nesse momento, inclusive, além do som aqui, estamos registrando essas imagens para colocar no nosso site também essa entrevista logo mais, para que todas as pessoas possam acessar. Se por um motivo ou outro não pôde ouvir agora, vai ouvir com certeza. Até lhe convido, né, para que os seus amigos professores também acessem depois para conferir essa entrevista, ok? Ok. Beleza. Sobre a paralisação de hoje aí, Osmar. Pois não, então, Marco Aurélio. Nós temos uma Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, com sede em Brasília, na qual todos os sindicatos estaduais, né, dos professores estão ligados. Então nós tivemos em 2008 a aprovação da lei do piso nacional, né, dos trabalhadores da educação. Então esse piso nacional foi contestado, né, por alguns estados, foi para o Supremo aprovou como uma lei constitucional e é lei no país todo, né, lei no país todo em todos os entes federados, tanto municipal, como estadual, como federal. Mas até então nós não conseguimos receber esse piso, né, e nós estamos então aí nesse sentido de fazermos nossas manifestações para que a lei seja cumprida. Então, a questão do piso nacional, de R$ 1.452, agora com os 22,22% que o governo deu para nós, o governo federal, né, que reajusta o piso, aprovado pelo Senado e pela Câmara Federal, e nós então estamos reivindicando isso. Uma outra questão muito importante da lei, que nós achamos que o professor não só deve receber uma boa remuneração, mas também deve ter condições para poder fazer um bom trabalho, é os 33% de hora atividade. Esses 33% de hora atividade, aqui muitas pessoas nos questionam com isso, né? Assim, como que o professor vai trabalhar 40 horas e vai ter 8 horas, 10 horas, 12 horas para ficar sem trabalhar? O que nós queremos ganhar sem trabalhar, na verdade, não é ficar sem trabalhar. Vocês vejam só que, por exemplo, eu dou aula em 10 salas, em 10 turmas, e eu tenho 40 alunos por turma. Se eu faço uma prova, são 400 provas, eu tenho que corrigir uma por uma e ler tudo, porque como professor eu tenho que ler o que eles escrevem. Então você imagina, onde que eu levo essas provas para corrigir? Para casa. Final de semana, sábado à tarde, domingo, quando todos estão com suas famílias, eu estou sentado lá, corrigindo prova. Meu filho de 3 anos e meio diz, pai, vamos jogar bola. Eu não tenho que corrigir prova. Então, quer dizer, é desumano isso. Eu não poder ter meu final de semana para estar. Então, nós queremos o quê? 33% de hora de atividade para que o professor possa, na escola, usando todo o material didático da escola, preparar uma boa aula para o aluno, corrigir as provas, atender um aluno. Por exemplo, tem um aluno problema na sala de aula. Como é que eu vou deixar 39 alunos na sala de aula sozinhos e vou lá levar esse aluno para conversar com ele? Então, que tipo de educação nós queremos para o país? Essa é a pergunta. Então, os 33% é para que a gente possa atender bem nossos alunos, possa preparar uma aula diferenciada. Muitas vezes o que acontece? Nós, como professores, entramos na sala de aula, passamos a matéria no quadro e explicamos. Porque a gente não tem tempo de preparar outros recursos tecnológicos, internet e tudo isso, né, para que nós possamos dar acesso para os nossos alunos, porque não temos tempo. Então, os 33% é exatamente para que nós possamos. Eu estudei na Europa, fiz mestrado na Europa, conheço as escolas da Europa. Lá, os
professores têm 50% de hora atividade. Agora você compare um aluno da Europa e compare os nossos alunos aqui. Não é porque nós temos mais ou menos hora de trabalho com os alunos, é porque lá tem qualidade. Eles sabem que para ter qualidade dentro da sala de aula, o professor precisa ter tempo para se preparar. Então, os 33% de hora de atividade é o mínimo que nós podemos pedir para que a gente possa fazer um bom trabalho. O professor é diferente de um radialista, é diferente de uma outra atividade. Porque o professor precisa preparar tudo aquilo. Não digo que você não se prepara, você se prepara também. Mas você tem o teu tempo para isso aqui no teu trabalho e tal. Nós não temos. Nós ou estamos dentro da sala de aula, ou é preparar em casa. Então nós temos hoje, por exemplo, temos 20%. E 20% já melhorou. Mas nós precisamos de 33%. Queremos aumentar esse tempo para que a gente possa. Então, a nível nacional, a maior discussão hoje, que a paralisação é nacional no Brasil todo, é a aplicação do piso e a aplicação da hora atividade. Então, essas duas grandes lutas que nós temos a nível nacional. A nível do Estado, aqui em Santa Catarina, como no Paraná tem uma diferença, né? Que é a relação, por exemplo, com relação à saúde, ou o SAS, né, que o pessoal está brigando, com relação ao aumento também do salário dos funcionários, tem 18%. Agora, aqui em Santa Catarina existe uma briga diferenciada, né? Porque o governo, o ano passado, anunciou a implantação do piso. Porém, nós temos uma tabela salarial. E eles aplicaram o piso somente para quem ganhava menos do que o piso. Então, quer dizer, quebrou a nossa tabela salarial, ou seja, nós começamos a ser desvalorizados. Por exemplo, eu que apresentei meus diplomas de mestrado,